Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e esta é a aula de número 28. E hoje nós vamos ver como se usa o gerúndio em inglês. Então, gerúndio é uma das formas nominais do verbo, assim como também é o particípio e o infinitivo. Uma vez que ele não faz parte de nenhum tempo ou modo verbal, ele transmite ao verbo, falando do gerúndio, ele transmite ao verbo a ideia de ações prolongadas ou que ainda estão acontecendo, que estão em desenvolvimento no momento. É importante lembrar que a utilização do gerúndio em inglês se difere do uso em português. Na língua inglesa, sua utilização é marcada pelo acréscimo de ing ao verbo escolhido. E no português, o gerúndio você acrescenta ando, endo, indo ou ondo ao verbo. Por exemplo, falar, falando, beber, bebendo, sorrir, sorrindo, pôr, pondo. Isso é gerúndio em português. Então você acrescenta ando, endo, indo, ondo, dependendo da terminação do verbo. No inglês não, é uma regra só. Você acrescenta ing para qualquer verbo, aí ele já forma gerúndio. Tá bom? Então as possíveis utilizações do verbo em inglês, ou do gerúndio em inglês. Pode-se usar o gerúndio em diferentes situações na língua inglesa. É isso que nós vamos ver aqui agora. Então, nós podemos utilizar o gerúndio em inglês como substantivo ou adjetivo, depois de preposições, como sujeito, complemento ou predicado de uma oração e complementação de outros verbos. Em tudo isso, nós podemos usar o gerúndio em inglês como substantivo ou adjetivo. Nesse caso, o verbo com ing no final passa a ter o significado de substantivo ou adjetivo. Vou dar um exemplo em português, que você acrescenta o gerúndio e ele vira um substantivo. Por exemplo, em português tem o verbo formar, que quando você acrescenta o ando, fica formando, pode ser o substantivo da pessoa que está numa colação de grau. Ele é o formando, naquele momento. Então, formando é um substantivo na língua portuguesa, tá? Tem, por exemplo, mestrando é uma pessoa que está fazendo mestrado. Doutorando é uma pessoa que está fazendo doutorado. Então, tem algumas exceções em português. Em inglês já não são exceções, são regras. Tá? Isso é muito comum. Os exemplos: swimming. Lembre-se que swim é nadar. Então, swimming, eu acrescentei ing, ele virou gerúndio. Só que nesse caso aqui ele vai ser um substantivo. Swimming helps me focus on what really matters. Então, nadando, ou como ele virou substantivo, é a natação me ajuda a focar em o que realmente importa. A natação me ajuda a focar naquilo que realmente importa. Então, é um verbo que você acrescentou ing, ele virou substantivo. Mais um verbo aqui, paint. Paint é pintar. Quando eu acrescento ing aqui, ao invés de ficar pintando, neste caso vai ficar pintura. Então, painting was the most important thing to her. But now she's going to college and forgot about it. Pintando ou a pintura era a mais importante coisa ou a coisa mais importante para ela. Mas agora ela está indo ou vai, que é um futuro imediato, ela vai para a faculdade e esqueceu isso, esqueceu a pintura. Tá bom? Painting aqui, que é o verbo paint, pintar, acrescentou ing, virou pintura. Mais um exemplo. One of the most exciting and relaxing things. Então, vamos ver. Excite é excitar, relax é relaxar. Quando eu acrescentei o ing ao excite, que é excitar, ele virou o quê? Excitante, tá? Animador. Quando eu acrescentei o ing ao relaxar, virou relaxante, tá bom? Então, uma das coisas mais
excitantes e relaxantes para fazer nas férias é, olha só, dance é dançar. Quando eu acrescentei o NG, ao invés dele virar dançando, nesse caso aqui virou dança, o substantivo dança. Então a frase ficou: uma das coisas mais excitantes e relaxantes para se fazer nas férias é a dança. É um exemplo do gerúndio que virou substantivo. Adjetivo depois de preposições. Com preposições existem algumas fórmulas para facilitar o uso de gerúndio na língua inglesa. Adjetivo mais preposição. Na verdade, de maneira geral, sempre que vier depois de uma preposição, acrescenta-se ing ao final do verbo. O que é isso? Sempre que vier um verbo depois de uma preposição, esse verbo em inglês tem que acrescentar ing, tá bom? Ele tem que ir para o gerúndio, embora a tradução dele você vai traduzir no infinitivo normalmente, mas por ele vir depois de uma preposição, tem que acrescentar ing. Olha o exemplo. I am not afraid of going out. Então aqui está uma preposição. Eu não estou com medo de, usei a preposição. Go out é sair. Como esse go aqui está depois de uma preposição, que é o of, que significa de, eu tenho que acrescentar o ing. Mas na hora de traduzir, eu traduzo normalmente. Eu não estou com medo de sair. Going out é saindo, mas nesse caso aqui ele só tem ing porque está depois de uma preposição. Então a frase ficou: eu não estou com medo, ou eu não tenho medo de sair tarde, porque eu moro em uma vizinhança segura. I am not afraid of going out late because I live in a safe neighborhood. I am not afraid of going out late because I live in a safe neighborhood. A próxima. My mother was worried about pain. Minha mãe estava preocupada com o que é about? Sobre, a respeito de, acerca de. Isso é uma preposição. Minha mãe estava preocupada sobre pagar, né? Como pagar ou com o pagamento. Então vamos como verbo para a gente entender melhor. Minha mãe estava preocupada sobre pagar as contas. Então aqui é pagar. Mas, por vir depois de uma preposição, about é preposição sobre, a respeito de, acerca de, porque o pay vem depois de uma preposição, então você acrescenta ing. Então, my mother was worried about paying the bills, but I told her I will help her this month. Minha mãe estava preocupada sobre pagar as contas, mas eu disse a ela que eu ajudarei este mês. Então, voltando aqui, ele acrescentou ing porque vem depois de uma preposição. A próxima. John was tired of working on weekends. Então, John estava cansado de trabalhar. Como se o work vem depois de uma preposição, você acrescenta ing, trabalhando. Então, John estava cansado de trabalhar nos finais de semana. Então, ele conseguiu um outro emprego. Tá bom? John was tired of working on weekends, so he got another job. John was tired of working on weekends, so he got another job. Beleza? Então, chamando a atenção para o ing, porque o verbo vem depois de uma preposição. Aqui eu coloquei substantivo mais preposição, mas a regra geral é a mesma. Tá? Na verdade, o verbo vai vir com ing porque ele vai vir depois de uma preposição. É que nos exemplos anteriores, antes da preposição, eu tinha um adjetivo, e nesses aqui, antes da preposição, eu tenho um substantivo. Mas a regra que vale aqui é o verbo acrescentando ing, porque ele está
depois de uma preposição. Olha este exemplo. I have chances of being promoted this week. Eu tenho chances de ser. Porque eu acrescentei ing, porque vem depois de uma preposição. Of, preposição de. Então, eu tenho chances de ser promovido esta semana. I am very happy about it. Eu estou muito feliz com isso. I have chances of being promoted this week. I am very happy about it. Tenho chance de ser promovido esta semana e estou muito feliz com isso. Olha a próxima. Susan has her reasons for behaving like that. Então, Susana tem suas razões para, preposição, o que é behave? Behave é proceder, agir. Então, Susana tem suas razões para proceder, para agir like that, assim, desse jeito, desse modo, dessa maneira. Então, Susana tem suas razões para proceder desse jeito. I don't blame her. Eu não a culpo, eu não a julgo, eu não a condeno. Então, Susan has her reasons for behaving like that. I don't blame her. Então, chamando a atenção que o verbo acrescentou ing porque está depois de uma preposição. Próxima. I thought of giving up football, but I can't. Eu pensei, o verbo pensar, em português é eu penso em. Em inglês eu penso de. Então esse of faz parte do verbo pensar, ele está no passado. I thought of. Como o verbo give, que é o verbo dar, só que o give up é abandonar. Como o verbo abandonar está depois da preposição, então você acrescenta ing ao verbo e o sufixo dele continua do jeito que estava. Então é give up é abandonar, desistir, mas ele vem depois de uma preposição, giving up. I thought of giving up football, but I can't. Eu pensei em desistir, abandonar futebol, mas eu não posso, eu não consigo. O gerúndio, de maneira geral, como no português, vem depois do verbo estar, to be. Nesse caso aqui, que eu falei que o gerúndio geralmente vem depois do verbo estar, é como no português. Eu estou falando, eu estou andando, eu estou comendo. Isso é o gerúndio de uma maneira geral. Tá? No inglês também tem esse caso normalmente. Por isso nós nem vamos usá-lo aqui, porque isso é o gerúndio de uma maneira geral, como a gente conhece. Agora nós vamos falar de o gerúndio como sujeito. Como assim como sujeito? É aquilo que vai conjugar o verbo principal. Então, por exemplo, Paulo anda de bicicleta. Quem é o sujeito? Paulo. Porque quem anda de bicicleta? Paulo. Então, Paulo é o sujeito, tá bom? Eu quero você. Quem é o sujeito? Eu. Tá bom? Eu quero você. Eu é o sujeito. Então, tem algumas vezes que o gerúndio, o verbo está no gerúndio e ele é o sujeito da oração. É isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que cada sentença tem duas partes principais. Estamos aqui falando na língua portuguesa, tá? Um sujeito e um predicado. O que é isso? O sujeito, ele faz a ação, ele faz uma ação e o predicado responde à ação. Por exemplo, João e Maria brincam no parque. Então, quem que brinca no parque? João e Maria. Então, é o sujeito. O que João e Maria fazem? Brincam no parque. Então, no parque é o predicado. O predicado responde à ação, aquilo que o sujeito faz. Tá bom? Então, o sujeito é sempre um substantivo, um pronome ou um grupo de palavras agindo como substantivo. Então, o sujeito é sempre um substantivo. Vamos ver o exemplo. A padaria está aberta hoje. O que é o sujeito? A padaria. Ou um pronome. Ela está aberta hoje. Quem que é
sujeito, o pronome ela, ou um grupo de palavras agindo como substantivo. A padaria, o mercado, o açougue e o buffet estão todos naquela rua. É um grupo de palavras agindo como substantivo, que vão conjugar o verbo. Portanto, é sobre isso que toda a sentença se refere. Basicamente, os gerúndios também podem funcionar como sujeitos de uma sentença, como a gente acabou de explicar aqui. Dê uma olhada nos exemplos a seguir. Quando eu falo os gerúndios também podem funcionar como sujeitos de uma sentença, isto é, em inglês. Tá? Agora nós vamos ver esses exemplos em inglês. Aqui, ó. Writing by the Egyptians was often recorded by papyrus. Então vamos aqui. O que write? Write é escrever, writing seria escrevendo. Nesse caso aqui, ele está como substantivo. A escrita pelos egípcios era frequentemente registrada em papiro. De novo, writing by the Egyptians was often recorded on papyrus. Então, a escrita pelos egípcios, ou a escrita dos egípcios, era frequentemente registrada, gravada em papiro. Então, acrescentei ing, mas ele virou substantivo. Olha a próxima. Smoking. O que é smoke? Smoke é fumar. Nesse caso aqui, eu acrescentei ing para ele virar o substantivo. Então, o ato de fumar, ou seja, o tabagismo, é a causa principal de câncer de pulmão. Smoking is the primary cause of lung cancer. Smoking, o ato de fumar, é a causa principal de câncer de pulmão. Então eu acrescentei ing aqui, mas ele está como substantivo, tá bom? Mais um exemplo. Read é ler. Eu acrescentei ing e ele virou substantivo. Leitura, tá? A leitura é o meu hobby favorito. Reading is my favorite hobby. Na hora de traduzir aqui, eu traduzi como ler é o meu hobby favorito, porque no português você pode fazer isso. Mas a ideia de você colocar ing no inglês é para transformar o verbo em substantivo. Então a tradução mais correta seria: a leitura é o meu hobby favorito. A próxima. Sew é costurar, coser, costurar. Eu acrescentei ing, virou sewing, que é o ato de costurar. Esse é o substantivo. O ato de costurar, ou a costura, é o que ela faz para viver. O ato de costurar, a costura, ou aqui, o costurar é o que ela faz para viver. Costurar ou costura. Tá bom? Mas o importante é isso. Você pegou um verbo, acrescentou ing no começo, ele está como sujeito da oração. Ele que está conjugando o verbo. A próxima. Dancing made her lose weight. Dance é dançar. Então, dancing, aqui seria o ato de dançar, a dança, fez ela perder peso. Dancing made her lose weight. Tá bom? Tem uma lista de verbos que a gente sempre vai usar o gerúndio depois deles. Tá? É regra. Usou algum desses verbos e depois dele vem um outro verbo no infinitivo, então no inglês esse outro verbo tem que vir com ing, ou seja, tem que vir no gerúndio, embora a tradução seja normalmente no infinitivo em português, tá? Eu coloquei a lista aqui para vocês e em alguns deles eu vou dar exemplos em inglês para vocês terem uma ideia. Não vou colocar exemplo em todos, porque senão ia ficar muito longa a lista e muito demorada. Vamos ao primeiro, por exemplo. Admit. Admit, admitir.
Então, olha só o que eu usei aqui, ó. Admit being innocent tomorrow. Então, admita ser inocente amanhã. Então, estou usando o verbo admitir e depois vem um verbo no infinitivo. Admita ser. Esse no infinitivo é só em português, porque no inglês, por causa da regra desse verbo, o próximo verbo tem que vir com ing, tá bom? Isso é regra. Próximo verbo, anticipate, que é antecipar. Pega a mesma regra, se vier um outro verbo depois dele, tem que ser com ing. Appreciate, também tem que vir o outro verbo com ing. Avoid, que é o verbo evitar. Esse eu já coloquei um exemplo. Avoid fighting at the party. Então, evite brigar na festa. Evite brigar. Aqui tem um verbo no infinitivo em português, mas no inglês ele vem com ing, porque isso faz parte da regra. Próxima, carry on, que é continuar. Esse aqui já é mais fácil perceber, porque o on é uma preposição. Então, o próximo verbo vai vir depois dessa preposição. Então, por causa da regra da preposição, ele já vai estar com ing. Consider. O próximo verbo vai vir com ing. Coloquei um exemplo. Consider being my guest. Considere ser meu convidado. Tá? Ser em português, mas no inglês vai com ing por causa da regra deste verbo consider. Próximo verbo, contemplate. Também segue a regra de gerúndio do próximo verbo. Delay, que é o verbo atrasar. Deny, verbo negar. Para esse eu coloquei um exemplo. Don't deny staying with me tonight. Não negue ficar comigo esta noite. Então, não negue ficar. O verbo ficar seria no infinitivo em português, mas no inglês ele tem que estar com ing por causa da regra do verbo deny, que é o verbo negar. Próximo verbo, detest, que é o verbo detestar. Depois o verbo endure, que é o verbo suportar. O próximo, o verbo enjoy, que é apreciar, gostar, degustar. Então, para esse eu coloquei um exemplo. Enjoy drinking with me tonight. Então, aprecie beber comigo esta noite. Aprecie beber, seria no infinitivo. Por causa da regra, ele tem que vir com ing. Enjoy drinking with me tonight. Próximo verbo, escape, escapar. Excuse, desculpar. Face, enfrentar. Fancy, desejar. Feel like, sentir-se como. Finish, terminar. Quer frango? Feel like, sentir como. Finish, terminar. Esse eu coloquei um exemplo. Finish washing the dishes, please. Termine de lavar a louça, por favor. Termine de lavar. Aqui é infinitivo, mas no inglês, por causa do verbo finish, a regra, então você acrescenta ing. Próximo verbo, forgive. E o próximo, give up. O que é give up? Desistir. Depois desse verbo também, o próximo vem com ing. Para give up, eu dei um exemplo. Don't give up fighting. Não desista de lutar. Don't give up fighting. Próximo verbo, imagine, imaginar. Depois, include, que é incluir. Aí vem involve, que é envolver. Depois o próximo é keep on, que é manter ou continuar a. Esse deu um exemplo. Keep on fighting till the end of times. Continue a lutar até o fim dos tempos. Ou, até podia ser igual no português. Continue lutando até o fim dos tempos. Próximo verbo, mention, mencionar. Depois mind, que é notar, importar. Miss, perder. E postpone, adiar. Ainda temos practice, praticar. Put off, que é adiar também. Mas esse é fácil porque ele já tem uma preposição aqui. Então ele vai para o ing já por causa da preposição. Quit, desistir.
Recall, recordar. Recommend, recomendar. Resent, ressentir. Resist, existir. Risk, arriscar. Stop, parar. Para stop, eu coloquei um exemplo aqui. Stop playing with me, que seria pare de brincar comigo. Depois vem suggest, sugerir. Tolerate, tolerar. E understand, entender. Depois de todos esses verbos que eu citei, o próximo verbo vem com ing, que seria o gerúndio. Agora eu fiz uma lista de exercícios para vocês completarem aqui. Eu deixei os espaços. Esse espaço você vai colocar ou com o verbo no infinitivo ou com o verbo no gerúndio. Então você vai ler a frase, vai analisar e vai ver o que precisa, se é gerúndio ou infinitivo. Por exemplo aqui, we can't, aí tem o verbo to live, depois without, depois to breathe. Então aqui é ficar. A tradução é: nós não conseguimos viver sem respirar. Então, viver e respirar. No português, os dois são no infinitivo. Aqui, só para vocês entenderem. We can't live, que é o verbo live no infinitivo. Não vai o to por causa do can, que é o verbo anômalo. Depois, without, que é uma preposição. Aí vem o verbo breathe, que é respirar. Então, without breathing. No breathe, você vai acrescentar ing, porque ele vai estar depois da preposição. Tá bom? Então, vocês vão fazer isso para todos os verbos. A próxima. My father wanted. Aí vem to stop to smoke. A tradução seria: meu pai queria parar de fumar. Então, aqui é para o stop. Você vai ver se é to stop ou se é stopping. E aqui para o smoke. Você vai ver se é to smoke ou smoking. Próxima. After. Aí vem o to finish. Depois, his graduation, he decided. Depois, o to live abroad, a tradução. Depois de terminar sua graduação, ele decidiu morar fora. Próximo. Eu admito ter mencionado seu nome apenas para proteger você. Vocês vão ver se o verbo está no infinitivo ou no gerúndio. A próxima. Ela me fez sentir vontade, né? Ânsia, sentir vontade sobre ir, para ir, ou seria vontade de ir. Para os íntimos, ela me fez ficar ansioso para ir. Próximo. Você promete ajudar-nos se você se recusar, se nós nos recusarmos a participar do jogo. Então você promete a nos ajudar se nós recusarmos participar do jogo. A sétima. Ele continuou assistindo TV e não se importou em fechar a janela. A oitava. As pessoas gostam, adoram, apreciam viajar de trem quando elas começam a gastar suas férias na Europa. Nona. Você vai deixá-la entrar no curso de medicina se ela pretender se tornar uma pediatra. Décima. Eu aprecio assistir dramas, mas odeio ficar preocupado, com medo, assim por diante. 11. Eles devem fazer nada, mas esperar. Para os íntimos. Eles não devem fazer nada, a não ser esperar. 12ª. Vale a pena comprar casas, mas não é comum comprá-las longe da cidade. 13. A criança não consegue
criança não pode ajudar a comer todo o sanduíche antes de ir para a escola. 14. Evite dar informações desnecessárias. 15. Você sente como ir ao zoológico esta tarde? Ou você sente de ir ao zoológico esta tarde? 16. Não é bom insistir nisso. 17. Você deve manter distância quando você tiver que dirigir atrás de outro veículo. Então, você deve manter distância quando você tiver que dirigir atrás de outro veículo. 18. É difícil conseguir dinheiro, mas é fácil gastá-lo. 19. Estamos tentando melhorar a nós mesmos e nós esperamos alcançar nossas metas, nossos objetivos. E a última, 20ª, ele apreciou, ele gostou de nos encontrar. Ele apreciou nos encontrar na quadra de tênis. Ele disse que nós temos muito que ensiná-lo sobre este esporte. Bom, pessoal, esses 20 exercícios aí, vocês vão completar com o verbo está entre parênteses, e é só para ver se ele está ou no infinitivo ou no gerúndio, tá ok? Então vocês vão seguir as regras que eu acabei de explicar e vão completar com esses verbos no infinitivo ou no gerúndio. E agora, para terminar, vamos aos números do 270 até o 280. 270, 270, 271, 271, 272, 272, 273, 273, 274, 274, 275, 275, 276, 276, 277, 277, 278, 278, 279, 279 e 280, 280. Bom, pessoal, esta foi a aula de número 28. Façam os exercícios que eu pedi para vocês, tá? Estudem e qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim que eu mando esse texto, essa aula para vocês em Word, para vocês completarem, tá ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Então, have a nice day. Thank you very much. Bye bye.